Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Carla Nascimento. Esse canal aqui é um espaço para a gente falar de psicologia, de psicoterapia, de relações familiares, relações pessoais. Mas hoje eu tô aqui na minha casa, na minha varanda, para falar um pouquinho com vocês de mim, contar um pouquinho da minha história. Quem é a Carla Nascimento? Por que ela tá aí falando tanto de psicologia? Vamos comigo? Vamos lá? Os meus avós eram nordestinos, eram de Recife, Pernambuco. A minha avó, ela teve 4 filhos e o meu pai era o caçula. E ela teve que cuidar dos filhos durante um bom tempo sozinha, porque o meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial. E isso marcou muito a vida do meu pai. O pai da minha mãe, que está ali do lado dela na foto, ele incentivou muito a minha mãe a estudar e a trabalhar. E isso foi uma característica bem importante para gente. Meus pais se conheceram em Pernambuco, mas depois de casados eles foram morar no Rio e foi onde eu nasci, eu e meu irmão. Eu, meu irmão, meus primos, mas na verdade toda a família veio de Recife e foi morar no Rio. A minha infância foi muito boa, eu fui sempre cercado de muito carinho, muito cuidado, muito amor. Com 2 anos, com 3 anos, o meu irmão nasceu. E nós tínhamos uma vida normal de irmãos, né? Tem aquelas disputas pela atenção dos pais, mas hoje nós somos amigos, inclusive vizinhos. Desde pequeno eu gostava muito de ler e de entender o comportamento humano, entender por que algumas pessoas se dão tão bem e outras não. E com isso eu comecei a ir caminhando na direção da psicologia. Me apaixonei completamente pela psicologia, amo essa profissão. Fiz muitas amizades, amizades que eu cultivo até hoje, que ao longo desses 27 anos de graduação nós continuamos nos falando, acompanhando a vida uma das outras, e isso é muito importante para mim, isso é uma característica forte minha. Depois que eu me casei, eu fui para o mestrado. Eu fui morar em Brasília e comecei o mestrado na UNB em Psicologia do Desenvolvimento. A minha dissertação foi sobre desenvolvimento da identidade de gênero. E nesse período eu aprendi muito com a minha orientadora. Ela foi um exemplo para mim. E nesse período eu fiquei grávida e eu acabei tendo que levar tudo junto. Mestrado, gravidez do primeiro filho, mas como eu estava gostando muito de tudo aquilo, deu tudo certo. Eu fiquei completamente apaixonada pela maternidade e eu conseguia ver na prática tudo que eu estava estudando lá na minha pós-graduação. Quando meu filho estava com 2 anos, eu fiquei grávida da minha segunda filha. E nessa época eu era professora de psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional e metodologia científica. Uns anos depois, nós resolvemos voltar a morar no Rio para ficar mais perto da família. E foi ótimo, tanto para nós quanto para os nossos filhos, essa proximidade com os avós. Nós viajávamos, nós fazíamos churrascos, íamos à praia, era muito bom. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Exército Brasileiro, como oficial temporário, seguindo aquela linha do meu pai e do meu avô. Lembra que eles eram da Marinha de Guerra? Pois é, eu trabalhei no Hospital Central do Exército, no início na parte de qualidade e gestão de pessoas. Também fazia um trabalho de sala de espera, onde eu conversava com as pessoas sobre estresse, sobre distúrbios alimentares, vários temas. Mas depois eu fui convidada para trabalhar na missão de paz do Haiti. Foi onde eu viajei o Brasil inteirinho fazendo esse trabalho de seleção dos militares que iam participar da missão de paz no Haiti. E esse trabalho foi muito enriquecedor para mim como profissional e como pessoa. Eu desenvolvi muito as minhas habilidades de avaliação da personalidade e com testes psicológicos. Mas como nada é totalmente bom, eu ficava muito tempo longe da minha família e isso me incomodava bastante. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa construtora próxima da minha casa. E foi maravilhoso. Aproveitei a oportunidade e fui trabalhar com o RH. Era uma empresa de 2.000 funcionários e era muita responsabilidade. Mas eu consegui trabalhar
de uma forma em que as minhas ideias eram ouvidas e eu podia implementar o que eu quisesse inovar. Então eu aprendi muito. E podia estar muito próxima dos meus filhos, o que era ótimo. Mas veio uma situação terrível para nós. A minha mãe ficou doente e veio a falecer. E junto com isso, eu também me separei. Então, eu passei mais ou menos uns 2 anos da minha vida lidando muito com perdas, com luto. E isso foi bem difícil. Eu voltei para a terapia para me reconectar. Eu precisava voltar a ser a Carla lá do tempo da faculdade, que era cheia de energia e cheia de vida. E eu tive que também me reconectar com a minha espiritualidade, que eu tinha deixado para trás, né? A gente acaba ficando sem tempo, entre aspas, né? Nessa fase eu descobri um hobby muito legal, que é a dança cigana, que me reconectou com a minha feminilidade, com a alegria de viver, e isso foi muito energizante. E meus filhos estavam crescendo, e nós estávamos nos tornando uma família cada vez mais unida. Mas eu queria mais. Surgiu a oportunidade da gente passar um tempo fora do Brasil, então nós fomos para a Noruega, onde nós tínhamos família. E foi incrível, nós aprendemos muito sobre como é estar em outra cultura totalmente diferente da nossa, como é ser latino num país nórdico, como é o senso viver numa comunidade em que todos se ajudam e se respeitam, onde existe uma organização pública muito marcante. E isso foi muito bom, um sentimento de que dá para viver bem melhor do que a gente vivia no Brasil. Infelizmente, a gente não pôde ficar. Havia uma demanda muito grande de refugiados chegando na Europa nessa época e aí nós acabamos não conseguindo trabalho, voltamos. Mas tudo bem, eu já estava sendo requisitada para trabalhar no Brasil novamente com RH, mas agora como consultora. E aí começaram as viagens novamente. Muitas viagens, e o interessante é que eram sempre para o Nordeste, então eu estava começando a me reconectar com as minhas raízes, com toda a minha história de vida que vinha do Nordeste, e isso foi muito bom. E aí, no meio de tantas viagens, surgiu um convite de trabalho para ir morar em Salvador. Uma dessas empresas que eu tive contato nessas viagens me convidou para ficar full time. Eu ia trabalhar com tecnologia de gestão e RH, em treinamentos. Fase de grande aprendizado, onde eu fiz muitas amizades, conheci profissionais incríveis, conheci um Nordeste que não tinha nada a ver com o que eu tinha guardado na memória da minha infância, de grandes empresas, de grandes profissionais, de muito trabalho, de muito desenvolvimento e muita festa, né? Mas como nada totalmente bom, mais uma vez, eu estava longe da minha família, dos meus amigos e da minha terra. Eu começava a sentir falta da minha cultura, das minhas comidas, enfim, do meu clima. E no final do ano passado, eu saí da empresa e voltei para casa. E comecei a me reconectar aqui com o meu lugar, com a região, com as belezas aqui da região, a minha praia, onde eu moro, onde eu caminho todos os dias de manhã, que me dá um gás para o resto do dia, o resto da semana poder trabalhar, e isso é algo que me gratifica muito. Comecei a trabalhar os meus contatos e divulgar o meu consultório, e comecei a ter pacientes, mas aí veio o inesperado, a pandemia. E em casa a gente teve que começar a se reorganizar, né? Todos nós. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, além de atender online, para ir preenchendo esse tempo e fazer o que eu realmente gosto. E aí eu montei esse escritório na minha casa com a ajuda da minha filha, que fez esse painel lindo aí atrás, e onde eu tenho estudado muito, atendido meus pacientes, que agora eu tenho pacientes na Alemanha, na África do Sul, em Portugal, na Suíça, onde eu tenho escrito um e-book que eu vou publicar em breve, onde eu estou montando cursos online. E estou fazendo o que eu realmente gosto. Quero, agora finalizando esse vídeo, agradecer aos meus pais por tudo que eles me ensinaram sobre família, sobre
dar independência para os filhos, incentivá-los a viverem todos os seus desafios sem medo de errar e, se errar, começar tudo de novo. Cuidar da família, estar perto da família, dar o apoio emocional sempre que a família precisar. Foi isso que eles me ensinaram e isso que eu procuro passar para os meus filhos, que hoje são meus grandes amigos nessa segunda etapa aí da minha vida, onde eu tenho muitos novos desafios e novas metas. E finalizando, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, tudo de bom e ruim, porque tudo isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. E sou muito grata por tudo que ainda vai acontecer. E eu espero encontrar vocês aqui, pra gente compartilhar, pra gente trocar ideias. Se inscreve no canal e marca o sininho. Um grande abraço.